Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e eu faço parte do programa de residência aqui do Garcia. Hoje a gente vai dar uma olhada no gabarito das semanas 1 até a semana 3 do volume 3 do PET. Então a gente vai discutir um pouquinho, de forma bem rápida, o que foi abordado nessas semanas e respondendo as perguntas de pouco a pouco. Então, começa um probleminha para passar o slide aqui. Pronto. Então, começando pela semana 1, a gente deu uma olhada nas propriedades periódicas, né? A gente viu eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade e o raio atômico. Então, o que a gente fez essa semana foi aprender a localizar qual átomo na tabela periódica que vai ser mais eletronegativo, que vai ter o maior raio, só a partir da posição deles. Então, o que a gente viu? É que a eletronegatividade, que é a tendência do átomo de atrair os elétrons para ele, vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Significa que, por exemplo, a gente tem o lítio e o berílio, eles estão lado a lado. Então, o berílio vai ser mais eletronegativo, né? Porque aumenta da esquerda para a direita. Aí, a energia de ionização, ela é bem parecida com a eletronegatividade. A energia de ionização é a energia que você precisa para tirar um elétron. Então, geralmente, os elementos mais eletronegativos, que atraem mais os elétrons, vão precisar de mais energia para você conseguir tirar esse elétron dele. Então, vai ser a mesma coisa. Essa energia de ionização vai aumentando da esquerda para a direita, de baixo para cima. A afinidade eletrônica, que é o tanto que esse átomo vai querer, o tanto que esse átomo vai receber elétron em reações químicas. A mesma coisa, vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. E agora a gente tem dois que são diferentes. A gente tem a eletropositividade, que praticamente ela é o contrário da eletronegatividade. Então, se um átomo é muito eletronegativo, ele vai ser pouco eletropositivo e vice-versa. Então, como que ela vai aumentando? A eletronegatividade era da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a eletropositividade vai ser de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, naquele caso que a gente falou do lítio e do berílio, o mais eletropositivo vai ser o lítio. E o nosso último é o raio atômico. Ele vai seguir essa mesma tendência da eletropositividade. Ele vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, o fósforo e o arsênio, a gente vai ver que o arsênio vai ter um raio atômico maior do que o do fósforo, porque ele está mais para baixo, e o raio atômico vai aumentando para baixo. Então, agora vamos para as questões que a gente viu nessa primeira semana. Essa primeira está perguntando para a gente qual é o metal alcalino de maior raio atômico. Então, os metais alcalinos, eles vão ser essa família aqui, que eu destaquei em laranja. A gente tinha olhado antes que o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo, certo? E da esquerda, da direita para a esquerda. Só que nesse caso, como todos estão na mesma família, a gente vai considerar só o de cima para baixo. Então, quanto mais para baixo a gente vai indo, maior vai ser o raio atômico. Então, o nosso maior raio atômico vai ser do frâncio. Então, a alternativa é. Deixa eu só tirar a minha imagem da frente aqui. Pronto. Então, vai ser a alternativa E. Agora, essa segunda questão, ele está dando para a gente os elementos sódio,
potássio e cloro, e quer que a gente coloque eles em ordem crescente de energia de ionização. Então, vamos só localizar eles aqui antes. O sódio está aqui, o potássio está aqui e o cloro está aqui. A gente vai organizar de acordo com a energia de ionização, né? E como que essa energia de ionização aumenta? Vai ser da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, vou começar comparando aqui o potássio e o sódio. Como vai aumentar de baixo para cima, a gente tem que o potássio vai ser menos e o sódio vai ser mais. Agora o cloro, ele está no mesmo período que o sódio, só que ele está muito mais para a direita. E essa energia de ionização também vai aumentar para a direita. Então, o que maior vai ter energia desses que a gente está descrevendo vai ser o cloro. Então, colocando em ordem crescente, como vai ficar? O potássio, que é a menor, depois o sódio e depois o cloro. Então, a gente só seguiu essa tendência aqui das setinhas. O que está mais para a direita e mais para cima vai ser com a maior energia de ionização. Então, nesse caso, a nossa resposta vai ser a B. Então, K, Na e Cl. Essa é a nossa ordem crescente. Agora, essa 3, ela deu para a gente dados sobre as energias de ionização do carbono e do berílio. Então, por exemplo, para a gente tirar o primeiro elétron do carbono, a gente precisa dessa energia de 11,3 eletronvolts. Para tirar o segundo, 24, para tirar o terceiro, 47. E isso com berílio também. Então, a primeira pergunta que a gente tem é qual dos elementos necessita de mais energia para que os dois elétrons mais externos sejam removidos. Então, como está falando aqui, a gente quer saber dos dois elétrons mais externos. Então, o que a gente vai considerar? A primeira energia de ionização, que é para a gente tirar o primeiro elétron, e a segunda energia de ionização, que é para a gente tirar o segundo elétron. Então, nesses dois casos, a energia de ionização maior é do carbono, né? Porque a primeira é 11 e a do berílio é 9, e a segunda é 24 e a do berílio é 18. Então vai ser o carbono. Agora a letra B está perguntando qual deles vai precisar de mais energia para retirar os 3 elétrons mais externos. Então, nesse caso aqui, a gente quer saber de todos os 3. A gente vai pegar a tabela toda. Então, a gente viu que até a segunda, o carbono é maior, né? Só que aqui, a gente chega na terceira, o carbono vai ser 47 eletronvolts e o berílio vai ser 150. Então, a energia para tirar 3 elétrons do berílio vai ser bem maior do que a energia para tirar os 3 elétrons do carbono. Então, nesse caso, a resposta vai ser o berílio. Agora, essa questão, ele dá uma tabela para a gente, com alguns elementos substituídos por números, aliás, por letras, e ele faz algumas perguntas. Essas perguntas vão ser sobre o raio, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Só para facilitar a explicação dessa, eu separei em 2 cores aqui, que a gente viu que tem algumas cores, que tem algumas propriedades que aumentam da esquerda para a direita e de baixo para cima, e outras que são o contrário. Então, essas que vão da esquerda para a direita e de baixo para cima, eu vou colocar amarelo, e as que vão de cima para baixo e da direita para a esquerda, eu estou colocando em azul. Então, a nossa primeira pergunta é qual elemento desses aqui vai ter o maior raio. O raio é uma das propriedades que aumenta nesse sentido. É o sentido aqui da cor azul.
Então, olhando aqui, qual é o elemento que vai estar mais para baixo e mais para a esquerda? Vai ser o A, ele está bem na pontinha aqui. Então, o maior raio é do A, ele ganha disparado. Agora B, qual desses elementos que vai ter a maior energia de ionização? Então, a energia de ionização já vai aumentar nesse sentido, do amarelo. Então, qual átomo desses aqui que vai estar mais para a direita e mais para cima? Vai ser o F, né? Não tem ninguém, não tem nenhum outro que está mais acima e nem mais à direita dele, desses aqui. Então, a nossa maior energia de ionização vai ser do F. Agora, a letra C. Qual elemento do quarto período vai ser o mais eletronegativo? Eu até já sublinhei aqui que a eletronegatividade vai ser a cor amarela. Então, a gente está perguntando, nesse caso, só do quarto período. Então, onde vai ser o quarto período? 1, 2, 3, 4. Então, nesse período, a gente tem o C e o E. Então, como a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, o mais eletronegativo nesse caso vai ser o E, porque ele está bem mais para a direita. Esse de cima para baixo não vai mudar nada, porque os dois estão no mesmo período, né? Agora a letra D. Qual metal alcalino terroso? Os metais alcalinos terrosos são a família 2. Então a gente tem o B e o C. Então qual deles tem a maior afinidade eletrônica, que também vai ser amarelo. Esquerda, direita, baixo para cima. Então vai ser o B ou o C. Esse esquerda para direita não vai mudar nada, né? Porque os dois estão na mesma reta, eles estão na mesma família. E vai aumentar de baixo para cima. Então, a nossa maior afinidade eletrônica vai ser o de cima, que é o B. Então, o nosso gabarito nesse aqui vai ficar AFEB. Então, agora vamos para a segunda semana, que a gente olhou as ligações químicas, né? Então, só dar uma retomada rápida no que a gente viu nessa semana. Primeiro, a gente viu que em todos os átomos que estão a uma certa distância, a gente vai ter as forças de repulsão, que eles vão se repelir para ficarem mais longe, e ao mesmo tempo, a gente tem forças de atração, que é a força que eles vão fazer para se atraírem. É igual quando a gente tem cargas opostas em um ímã. E quando que vai ter uma ligação química? Quando que esses átomos vão estar ligados? Então, para isso, a gente precisa que a força de atração seja maior do que a repulsão, né? Porque se a força de repulsão fosse maior, os dois iam se repelir e ficarem separados. Então, se eles estão unidos, é porque tem mais atração do que repulsão. E, além disso, a gente viu os dois principais tipos de ligação, que foi a ligação, esse tipo de ligação que acontece quando a gente tem um elemento que é pouco eletronegativo e um elemento que é muito eletronegativo. Como a gente tem um deles que quer muito, que precisa muito receber elétrons e o outro que precisa doar elétrons, um vai doar para o outro. Já que um quer perder, ele vai perder, e já que um quer ganhar, ele vai ganhar. E os dois vão ficar mais estáveis com isso. E isso é o que a gente chama de ligação iônica, que é quando um doa e o outro recebe. Agora, se a gente pegar dois átomos iguais, os dois bastante eletronegativos, os dois vão querer bastante receber elétrons. Só que nenhum dos dois vai querer doar. Nenhum dos dois vai querer perder os elétrons para que o outro possa ficar estável. E aí, o que eles fazem para contornar essa situação? Eles vão compartilhar os elétrons, que é o que a gente chama de ligação covalente. Então, o que a gente viu nessa semana 2 foi praticamente isso. E
a gente tinha visto também que o objetivo das ligações, qualquer tipo de ligação química, acontece para isso, para que a gente possa ter a última camada completa. Geralmente vão ser 8 elétrons. A gente vai ver melhor isso um pouco para frente. Então, como que começou essa semana? Começou com essa pergunta. Considere as duas situações seguintes que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. Então, as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. Então, a gente tem, nesse caso, os átomos atraindo, né? Porque a força de atração vai ser maior. E nesse segundo caso, as atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Então, nesse caso, as repulsões são mais fortes. Eles vão ficar mais separados. E aí, em qual delas ocorreu uma ligação química? Então, só aquele esqueminha para a gente lembrar o que são as forças de repulsão e o que são as forças de atração. E só olhando isso, a gente consegue saber que foi no caso da 1, onde as atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. Porque para ter ligação, eles precisam se atrair. Agora, essa segunda, ela está falando, quando dois átomos iguais se unem, a possibilidade de ser iônica ou molecular essa ligação. Está perguntando também como vão ser distribuídos os elétrons em torno dos núcleos e está pedindo para a gente justificar isso com um desenho. Então, vamos começar já fazendo esse desenho para facilitar um pouco. Só lembrando que a gente viu que quando a gente tem dois átomos iguais, eles não vai ser bom para eles um doar elétron e o outro receber elétron, porque geralmente os dois estão precisando da mesma quantidade de elétrons. Nenhum está com elétrons em excesso. Então, já que a gente tem dois átomos com número parecido de elétrons, a ligação vai ser covalente, porque eles sempre vão compartilhar. A gente pode ver isso no caso dessa imagem, que a gente tem o oxigênio compartilhando elétrons entre eles. Então, esse aqui é o gás oxigênio, que é o O2, que a gente respira. Então, esses 4 elétrons aqui são 2 pares de elétrons compartilhados. Significa que eles fazem parte dos dois. Então, nenhum desses oxigênios está perdendo esse elétron. Eles só estão deixando em um lugar onde os 2 oxigênios conseguem ter acesso a ele. Então, só lembrando um pouquinho, nessa semana eu acho que não, a gente não usou isso, mas na próxima sim. Essa coisa da distribuição eletrônica. Mas lembrando que o oxigênio sozinho, a distribuição dele vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Então, para a segunda camada ser completa, seria 2p6, né? Então, cada oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. Então, por isso que eles fazem isso de compartilhar. Então, com 2 elétrons compartilhados, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, certinho. Então, é uma ligação covalente. Vamos voltar, então, para a questão que perguntou para a gente se vai ser uma ligação iônico-molecular. Molecular, no caso, é covalente. São sinônimos. Então, a gente sabe que não vai ser iônica. Porque se os átomos são iguais, se os dois precisam da mesma quantidade de elétrons, não tem porquê um receber os elétrons, mas o outro, que precisa de elétrons, tem que doar. E em relação ao desenho, a gente pode até usar esse aqui mesmo. Então, basicamente, a resposta dessa 2 vai ser que a ligação é molecular. Essa próxima questão, foi a questão 3, deu para a gente essa imagem e está pedindo para a gente assinalar a afirmativa incorreta.
Vamos só interpretar o que está acontecendo nessa imagem. A gente tem aqui o átomo de sódio reagindo com o átomo de cloro. Aí o que está acontecendo? Esse elétron está saindo do sódio e está indo para o cloro. Então, um está doando elétrons, o outro está recebendo. E o que a gente vai ter depois? O cátion sódio. Cátion é quando tem uma carga positiva, porque ele perdeu esse elétron, certo? E o ânion cloreto. Ânion porque ele tem uma carga negativa. Ele ganhou um elétron. Então, a gente tem o sódio com um elétron a menos e o cloreto com um elétron a mais. Os dois aqui estão com a última camada completinha, com 8 elétrons. Porque o sódio antes tinha 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 1 na terceira. Depois ele fica com 8 na segunda. No caso, a segunda vira a última, fica completa. Né? E a mesma coisa no caso do cloro. Então, vamos para as alternativas. A primeira está falando para a gente que esse esquema serve para explicar a ocorrência de uma ligação química do tipo covalente. A gente acabou de ver que a ligação covalente é só quando eles compartilham elétron, né? Então, a gente já pode marcar essa de cara. Ela é a nossa questão incorreta, porque essa ligação vai ser iônica. Vamos só analisar a B e a C para a gente ver se elas realmente não estão incorretas. Então, essa B. O átomo de sódio fica positivamente carregado. É verdade, né? O sódio está em Na0 e ele vai virar Na+. E o do cloro fica negativamente carregado, ânion. Tá certo também, o cloro recebeu um elétron, vai ficar negativo. Agora a C. A transferência de um elétron da eletrosfera do sódio para a do cloro faz com que os átomos percam a sua neutralidade. Essa aqui é quase a mesma coisa que a B, está falando que eles vão ficar com cargas, também está certo. A D e a C, elas também estão certinhas, se vocês quiserem confirmar depois. Agora essa 4 está dando esses elementos para a gente e perguntando qual deles possui estabilidade eletrônica. Então, o que a gente viu nessa semana que é ser um átomo estável? É quando ele tem a última camada completa. Então, para saber isso, a gente vai ter que fazer a distribuição deles, colocar os elétrons nas camadas e ver se a última camada está completa ou se estão faltando elétrons. Então, vamos começar com o alumínio. O alumínio, ele tem o número atômico 13. A gente pode olhar isso na tabela periódica. E o que significa o número atômico 13? Que ele vai ter 13 elétrons. Distribuindo esses elétrons, a gente vai ter um S2, então 2 elétrons aqui, 2 S2, mais 2 elétrons, 2 P6, mais 6 elétrons, 3 S2, mais 2 elétrons, e 3 P1. Então, esse P aqui cabe em 6 elétrons. Então, esse alumínio não é estável. Porque para ficar estável, ele precisaria ter mais 5 elétrons. Ficaria 3s2, 3p6. Camada 3 ia ficar com 8 elétrons, que é o octeto. Agora vamos para o caso do hélio. O gás hélio tem o número atômico 2. Significa que ele só tem 2 elétrons. Então, como que vai ser a distribuição dele? Vai ser um S2. É simplesmente um S2. O que a gente pode concluir a partir disso? Que ele vai ser estável. Ele não tem 8 elétrons na última camada dele, só que o hélio vai ser uma exceção, porque ele só tem 2 elétrons e a primeira camada só comporta exatamente 2 elétrons. Desculpa. Então, um S2
camada 1 completa. Então, nesse caso, ele vai ser estável. Vamos só olhar o caso do oxigênio aqui, só para garantir que a gente entendeu essa parte, mas já sabendo que a resposta certa é a letra B. Então, o oxigênio vai ter o número atômico 8. Significa que ele tem 8 elétrons. Então, a distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Então, para a camada 2 ficar completa, ficar com 8 elétrons, teria que ser 2s2, 2p6. Então, não é estável. Para ser estável, a gente precisaria ter mais 2 elétrons. Então, a resposta da 4 vai ser a B. Com isso, a gente termina a segunda semana. Na semana 3, a gente deu continuidade para o que a gente viu na semana 2. A gente viu a continuação das ligações químicas. Então, o que a gente viu aqui? No comecinho dela, a gente viu que a partir da posição na tabela periódica, dá para a gente saber mais ou menos quantos elétrons que um átomo vai doar ou receber quando ele fizer uma ligação. Então, a gente tem, por exemplo, o grupo 1, que vai ter cargas, geralmente vai ter carga 1 mais. O que significa isso? Que ele vai doar um elétron. Então, no exemplo do sódio, o sódio está na família 1, ou grupo 1. E o que ele faz, geralmente, nas ligações? Ele doa um elétron e vira Na+. Então, o grupo 2 vai doar 2 elétrons. O grupo 13, que é aquela família 3A, ou 13, vai doar 3 elétrons. E o 14, que é no caso do carbono, por exemplo, vai doar 4 elétrons. E daqui para frente, 15, 16, 17, a gente vai ter átomos que recebem elétrons. Por quê? Esses aqui do grupo 15 vão ter 5 elétrons na última camada. E nessa última camada a gente precisa de 8 para completar o octeto. Então é bem melhor você ganhar mais 3 elétrons para ficar com 8 do que perder 5 elétrons que você tem para ficar com 8 na camada de baixo. Então, a partir daqui, a gente já vai ganhar elétrons. Então, aqui no 15 vai ser 3 menos, no 16 vai ser 2 menos, e no 17 vai ser 1 menos. E a partir desses números, a gente viu nessa semana também que dá para prever como que os átomos vão se ligar, como que vai ser a fórmula estrutural deles. Então, nesse caso, por exemplo, do NaCl, a gente tem o Na, que está na família 1, então a carga dele vai ser 1 mais, ele dá 1 elétron. E a gente tem o cloro, que está no grupo 17, e nesse grupo a carga é 1 menos, então ele recebe 1 elétron. Nesse caso, vai ser uma relação perfeita. Na mais com Cl menos vai virar NaCl. Agora, nesse outro caso, a gente tem o potássio, que está no grupo 1, então ele vai dar 1 elétron. E a gente tem o oxigênio que está no 16, então ele precisa receber 2 elétrons. Aí, nesse caso, a gente vai usar essa regrinha. Como o potássio é mais e o oxigênio vai ser -2, a gente inverte aqui. E o que a gente tem? K2O. A gente vai ter 2 potássios e 1 oxigênio por molécula. E só mais uma coisa que a gente viu nessa semana foi essa diferença entre as fórmulas, as representações que a gente pode usar. Então, tem a fórmula molecular, o que ela mostra para a gente? Basicamente, quais átomos que tem nessa molécula. Aí a fórmula eletrônica vai mostrar quais elétrons estão sendo compartilhados, como eles estão aqui. Então, cada bolinha representa um elétron,
E essas bolinhas com quadrado em volta representam uma ligação. É um par de elétrons que está sendo compartilhado. E a gente tem essa fórmula estrutural plana que mostra para a gente como que esses átomos estão ligados. Então, passando para as questões agora. Nessa primeira, ela está falando um pouco para a gente sobre o leite materno, né? Ele é um alimento rico em substâncias orgânicas. E ele fala para a gente que esses compostos têm como característica principal as ligações covalentes na formação das moléculas. E o que essa questão quer da gente é que a gente assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. O primeiro aqui está falando que a ligação ocorre somente em compostos orgânicos. Compostos orgânicos geralmente são compostos que têm carbono. E a gente já viu que isso não é verdade. A gente tem, por exemplo, a molécula de oxigênio, que é O2, ela não é orgânica. A gente tem o hidrogênio, que é H2, também não é orgânico. Então a letra A é falsa. A letra B falou que a ligação covalente se faz por transferência de elétrons entre metal e ametal. Ela também não vai ser verdade, porque geralmente quando a gente tem o metal, ele vai estar nas primeiras famílias, onde a carga é positiva, eles vão querer dar elétrons. E os ametais vão estar nas famílias mais da direita, que vão ter cargas negativas. Então, como um dá elétron e o outro recebe elétron, a gente tem ligações iônicas e não covalentes. A letra C. A ligação covalente ocorre através da transferência de elétrons entre ametais. Essa aqui está quase certa, porque acontece entre ametais, só que o que a gente tem não é uma transferência de elétrons. Os elétrons em ligação covalente, igual a gente viu, são compartilhados. Ninguém vai transferir elétron para o outro. Então também é falso. A D. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons entre metais. A ligação covalente realmente se faz por esse compartilhamento de elétrons, só que os metais, eles precisam perder elétrons. E a ligação covalente, igual a gente viu, acontece quando os dois átomos, ou mais, né, que fazem parte da molécula, precisam de poucos elétrons para completar a camada. Eles não querem perder elétrons, eles querem ganhar, geralmente, 2 ou 3 elétrons. Então, essa ligação covalente geralmente acontece entre ametais, que é o caso do oxigênio, do nitrogênio, do hidrogênio. E sobrou para a gente a E, né? Mas vamos dar uma lida nela. A ligação covalente se faz através do compartilhamento de elétrons entre ametais e entre ametais e hidrogênio. É perfeito. Então, é exatamente o que a gente explicou, negando essas primeiras alternativas. Então, a 1 vai ser a letra E. Aí a 2 já começou circulado aqui, eu esqueci de animar. Mas está falando para a gente que o dióxido de carbono é um gás essencial no globo terrestre. Então, está falando um pouco sobre ele, a importância dele na atmosfera. E está falando para a gente que esse gás apresenta em sua molécula um número de elétrons compartilhados igual a. Está querendo saber quantos elétrons compartilhados que tem. E ele dá para a gente o número atômico do carbono e o número carbônico e o número atômico do oxigênio, que são 6 e 8, respectivamente. Então, esses são os dados que a gente tem. Para saber quantos elétrons que são compartilhados, a gente precisa saber quantos elétrons que eles têm na última camada, né? Então, foi por isso que deu para a gente o número atômico. Então, no caso do carbono, número atômico 6. A distribuição dele vai ser um S2, 2S2,
2p2. Então, para completar o octeto, que é ter 8 elétrons na última camada, o carbono precisaria estar com a configuração 2s2, 2p6, porque 2 mais 6 seria 8, né? Então, o carbono precisa ter mais 4. Eu coloquei errado aqui. Agora, no caso do oxigênio, vai ser 1s2, 2s2, 2p4. Teria que ser 2p6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. E ele precisa ter mais 2. Então, esses dois aqui estão trocados. Eu troquei a ordem deles sem querer. Mas o que a gente faz com essa informação? Se o carbono precisa de 4 elétrons e o oxigênio precisa de 2, a gente vai acabar chegando nessa estrutura aqui. Vamos olhar bem o que está acontecendo. Então, cada oxigênio, vou olhar esse oxigênio da esquerda, está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 6 elétrons na última camada. Aí, para ter 8, o que ele vai fazer? Ele vai pegar emprestado aqui 2 do carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Esse oxigênio da direita vai fazer a mesma coisa. E aí o carbono, a gente viu que ele tem 4 elétrons na última camada, que são esses 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Só que como ele vai estar compartilhando 2 elétrons, mais 2 elétrons com cada oxigênio, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todo mundo está com o octeto completo. Mas a nossa pergunta foi quantos elétrons vão ser compartilhados. Então, para isso, é só a gente olhar aqui dentro das bolinhas. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a letra A. Essa questão 3 foi bem direta, né? Ela só perguntou para a gente quais informações a fórmula molecular e a fórmula estrutural vão fornecer. Igual a gente viu naquela tabelinha, peguei aqui uma parte dela, a fórmula eletrônica vai ser aquela que mostra as bolinhas, né? É a fórmula molecular, que está do lado esquerdo. Vai mostrar só quais átomos vai ter na molécula, e a fórmula estrutural plana vai mostrar como esses átomos estão ligados. Então, uma resposta aceitável é essa. Então, a molecular mostra quais átomos vão compor a molécula. Então, por exemplo, no caso do O2 aqui, a única coisa que a gente sabe é que essa molécula tem 2 átomos de oxigênio. Agora, na estrutural, já vai mostrar como eles se ligam. A gente sabe que na O2, a gente tem 2 oxigênios que fazem uma ligação dupla, ou seja, vão ter 2 pares de elétrons compartilhados. E agora a 4 e última dessa semana, que foi um pouco mais... eu acho que ela é um pouco mais puxada de explicar, de interpretar. Perguntou para a gente, que pediu para a gente explicar como que acontece essa ligação covalente e a ligação iônica. Basicamente, falar um pouquinho da diferença entre eles. A gente pode voltar um pouquinho para o que a gente viu na semana 2, que foi que a iônica vai acontecer entre um pouco eletronegativo e um muito eletronegativo, porque um precisa perder elétrons e o outro vai receber. E a covalente acontece quando a gente tem 2 que são mais eletronegativos, porque os 2 precisam de elétrons, ninguém vai querer doar. Então a gente tem os elétrons sendo compartilhados. É uma ligação covalente. Então, uma resposta aceitável aqui seria que a ligação iônica ocorre entre um átomo muito eletronegativo que recebe o elétron, então ele vai ficar com carga negativa, porque ele recebeu o elétron, né? E um átomo pouco eletronegativo que vai doar esse elétron.
No caso, ele fica com carga positiva. A gente forma íons, por isso chama uma iônica. Geralmente, esse átomo mais eletronegativo vai ser um ametal, porque os ametais estão mais acima e mais à direita da tabela, que é onde a gente viu que aumenta a eletronegatividade. Então, vai ser entre um ametal e um metal, porque o metal vai ficar mais para a esquerda, que é onde a eletronegatividade é menor. Então, ele vai querer mais doar elétrons do que receber. E a covalente vai ser o contrário disso, né? Então, ela vai acontecer entre dois átomos com eletronegatividade parecida. Então, ambos precisam receber elétrons, então eles vão compartilhar. E no caso da covalente, ela vai acontecer geralmente entre metais, né? Como é o caso do O2, do N2, do CO2, H2O, que é a água. Não, perdão. No caso da água, vai ser esse segundo caso, que é entre o ametal e o hidrogênio. Tem um oxigênio, que é um ametal, e o hidrogênio, que meio que não tem família. Mas vai ser isso. Então, a covalente vai acontecer quando os dois precisam receber elétrons e eles compartilham. Então, esse foi o gabarito, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado.